Boa noite, meus amigos. Acabei de chegar do cursinho Atitude em Taquaralto, onde eu ministrei uma aula tratando de classes gramaticais. A aula dura aproximadamente 1h10 e aqui vai a aula. Grande abraço, bons estudos. Meu nome é Darrier. A nossa aula é sobre nossa aula de gramática e conversaremos hoje sobre classes gramaticais. Primeira coisa, conceito. O que são classes gramaticais? São classificações que as palavras recebem em razão do comportamento, vou explicar tudo isso aqui, tá? Que apresentam dentro do contexto em que estão inseridas. A gente vai olhar agora a palavra pensando no comportamento que ela está apresentando. Nós temos 10 classes gramaticais diferentes, ou seja, nós temos 10 comportamentos diferentes que as palavras podem apresentar dentro dos contextos em que elas vão aparecer. Ok? Essas classes gramaticais se dividem em duas categorias, em variáveis e em invariáveis. Começamos falando sobre as classes gramaticais variáveis. Então, vou colocar aqui, variáveis. Começamos com o substantivo. Queridos, nesse primeiro encontro, eu não vou me aprofundar em nenhuma das 10 classes gramaticais. Por exemplo, vou falar agora substantivo, vou falar o que ele é, como é que ele se comporta, o que ele faz. Mas eu não vou falar se ele é simples ou composto, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, próprio ou comum, se ele é coletivo, se ele é masculino ou feminino, ou se ele é uniforme, em sendo uniforme, se ele é epiceno, comum, de dois gêneros sobre comum. A gente vai conversar sobre isso, mas provavelmente num próximo encontro, beleza? Então vamos lá. Substantivo. Cara, nós temos aproximadamente 450 mil palavras na língua portuguesa. É muita palavra. A gente vai fazer a divisão dessas palavras observando o comportamento que elas apresentam. Por exemplo, toda e qualquer palavra que dê nome a qualquer coisa é chamada de substantivo. Então, o que é um substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a seres reais e irreais. Bom, vamos lá. Substantivo dá nome, por exemplo, a pessoa. José é o nome dado a uma pessoa? Então, José é um substantivo. Ok? Maldito cachorro. Cachorro é o nome dado a um animal que late pra caramba durante a minha aula todas as vezes. Se é o nome dado a um bicho que tem 4 patas, um rabo, 2 orelhas e late, cachorro é um substantivo. Tudo bem? Dá nome a pessoas, dá nome a animais, dá nome a lugares. Palmas é o nome da nossa cidade. Então, Palmas também é um substantivo. Dá nome a sensações. Falou em Palmas, a gente pensa imediatamente em calor. Calor é o nome dado a uma sensação térmica bastante experimentada por nós no dia a dia. Se é o nome dado a uma sensação, é também um substantivo. Leitura é o nome dado à ação de ler. Então, leitura também é um substantivo. Ok? Aprendizagem é o nome dado a um processo? Também é um substantivo. Raiva
é um nome dado a um sentimento? Também é um substantivo. Trovão é um nome dado a um fenômeno natural? Também é um substantivo. Então eu percebo que dentre aquelas 450 mil palavras que existem na língua portuguesa, aquelas, dentre essas 450 mil, que deem nomes a qualquer coisa, elas já são substantivos. Beleza? Cuidado, porque dependendo de um contexto para o outro, aquela palavra que outrora era substantivo deixa de ser. Por exemplo, a palavra laranja é o nome dado a uma fruta? Então, laranja, quando dá nome a uma fruta, laranja é um substantivo. Agora, observem o exemplo. Comprei um carro laranja. Só fica bonito se for carrão, né? Bom, neste caso, eu pergunto aos senhores. Ou melhor, vou tirar. Primeiro, comprei laranja. Tem duas palavras, certo? Alguma delas dá nome? Alguma dessas palavras dá nome a alguma coisa? Qual? Então, posso dizer que laranja é um substantivo? Muito bem. Comprei é verbo, não vou nem entrar nesse mérito. Agora, se eu digo assim, comprei um carro laranja. Pergunto, a palavra laranja ainda é um substantivo? Não. Agora, por que não, Darie? Porque laranja agora não está mais dando nome a alguma coisa. Ela está caracterizando a palavra carro. Carro é um nome dado a um meio de transporte? Então, posso dizer que carro é um substantivo? A palavra laranja está caracterizando o substantivo carro? Laranja, neste contexto, é um adjetivo. Beleza? Então, a gente olha, como eu disse no conceito, é o comportamento que a palavra apresenta dentro do contexto que vai determinar a sua classificação. Ok? Posso continuar? Alguma dúvida quanto ao que seja substantivo? Posso apagar o quadro? Quanto ao substantivo? Queridos amigos, artigo. Eu escrevi agora há pouco substantivo ou substantivos? Singular ou plural? Singular, então, artigo. Então, agora o assunto é artigo. O que é artigo? Daí o cara fala, artigo eu sei, cara, é o, a, os, as, uma, uns e umas. Mas não é sempre que o, a, os, as, uma, uns e umas serão artigos. A gente tem de observar neles um determinado tipo de comportamento. Qual é o comportamento que me permite dizer que uma palavra é um artigo? Artigo é a palavra que determina o substantivo. O que é determinada, Rie? Determinar é você dizer o gênero masculino ou feminino e o número singular ou plural do substantivo. Nesse caso, antes mesmo que ele apareça. Por exemplo, primeiro eu vou escrever aqui o conceito. Artigo. Palavra. Artigo. Palavra. Variável. Que. Desculpa, não vou pôr variável aqui, porque eu não pus um substantivo e ambos são variáveis, no final eu menciono isso. Variável, está aqui. Palavra, variável, naturalmente, não preciso colocar. Palavra que determina quanto ao gênero e quanto ao número. Gênero, masculino e feminino, número singular ou plural, beleza? O substantivo ou palavra substantivada. Vamos ver o que eu estou falando?
Olha só. A palavra a qual esse o vai se referir, ela é masculina ou feminina? Singular ou plural? Como é que você pode dizer isso com tanta segurança? Porque o o indicou, o o determinou. Então, se eu digo, por exemplo, o aluno chegou. Essa palavra o. Ah, sim, a palavra aluno, queridos, dá nome ao cara que assiste aula de qualquer coisa. Então, posso dizer que aluno é um substantivo. Antes mesmo de a palavra aluno aparecer, eu já sabia que ela era masculina e singular. Já sabia também que havia sido feita a ela uma referência específica. Mas sobre isso a gente conversa depois. Sobre artigos definidos e indefinidos e como é que eles se comportam. Agora é só uma abordagem realmente genérica. Perceberam que esse o determinou o gênero masculino e número singular do substantivo aluno? Então esse o é um artigo. Darrié, me dá um exemplo de um o que não seja artigo? O aluno chegou. Vou colocar aqui ontem, tá? Continuando aqui. Eu o encontrarei hoje. Pergunta você, esse o aqui é um artigo? Uai, mas não é um o? Mas por que ele não é um artigo? Porque para o o ser artigo, ele tem de estar acompanhando um e indicando se o substantivo é masculino ou feminino, singular ou plural. Esse o aqui, ele tomou o lugar da palavra aluno? Para evitar repetição, eu usei esse ozinho no lugar da expressão o aluno, certo? Depois a gente vai ver que quem faz isso se chama pronome. Nesse caso, pronome substantivo. Beleza? Então não é todo o que é artigo. Somente aquele que acompanha um substantivo, determinando o seu gênero e o seu número. Tudo certo? Tá. Da mesma forma que eu usei o o aqui, se eu dissesse um aluno chegou, esse um faria referência à palavra aluno? Ai, Darré, mas esse um não é numeral? Não, não é numeral. Quando eu for tratar especificamente do artigo, eu vou explicar a diferença. Esse um é um artigo indefinido. Ele não teve, nesse contexto, a ideia de quantificar. Ele não apresentou, nesse contexto, a intenção de quantificar a palavra aluno. Ele quis dizer que é um aluno qualquer. Beleza? Então, artigo é isso, queridos. É a palavra que determina o substantivo. Ah, sim, desculpa, faltou falar a palavra substantivada. O artigo, embora seja bem pequenininho, ou a, os, as, uma, uns e umas, em determinados contextos, ele é capaz de transformar qualquer palavra a qual ele se refira em substantivo. Por exemplo, a palavra caminhar. Caminhar é um verbo? Sim. Agora, se eu digo, o caminhar da moça é elegante. Pergunta, esse ozinho aqui é um artigo? Ele fez referência à palavra caminhar? Caminhar, que até há pouco era verbo, agora passou a ser um substantivo. Então, o artigo é a palavra que determina o gênero masculino ou feminino e o número singular ou plural de um substantivo, fazendo uma referência genérica, artigos indefinidos, ou específica, artigos definidos, e ainda é capaz de transformar qualquer palavra a qual ela se refira em substantivo. Beleza? Alguma dúvida, queridos? Tá. O artigo faz mais coisas, tá? Ele tem mais informações para passar sobre o artigo. Mas, a grosso modo e sucintamente, é isso aqui. O artigo pode ser masculino? Sim ou não? O artigo pode ser feminino? Ele pode ser singular? Ele pode ser plural? Por isso ele é variável. Da mesma forma que aluno é masculino e aluna é feminino, alunos é plural e alunas é plural. Tudo certo? Vamos lá. Adjetivo, queridos.
O que é que uma palavra precisa fazer para poder ser chamada de adjetivo? Ela precisa caracterizar um substantivo ou equivalente. Então, adjetivo. Palavra que caracteriza substantivo ou equivalente. Observe um exemplo. O aluno estudioso chegou. Agora já estou começando a colocar mais palavrinhas ali. Dessas palavras todas, existe algum substantivo? Qual? Aluno. Existe algum artigo? Esse o se referiu à palavra aluno? Artigo. Chegou, não expliquei ainda, mas espero que todo mundo identifique como verbo sem dificuldade, tá? A palavra estudioso em questão caracterizou o aluno? Aluno é um substantivo? A palavra que caracteriza um substantivo é chamada de adjetivo. Alguma dúvida? Nós temos 10, não disse isso antes, mas vou dizer agora, nós temos 10 classes gramaticais, sendo substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo, as 6 variáveis, são as 6 primeiras sobre as quais conversaremos, e temos 4 invariáveis, conjunções, preposições, advérbios e interjeições. São 10 tipos, ok? Os gramáticos chamam os verbos de verbos, naturalmente. E tudo que não é verbo, eles chamam de nome. Tudo bem quanto a essa divisão? Tá. Olha só. Ou é artigo? Artigo é verbo ou é nome? Aluno é substantivo? Substantivo é verbo ou é nome? Estudioso é adjetivo? Adjetivo é verbo ou é nome? Então, eu tenho 3 nomes, certo? Se em vez de aluno, eu colocasse alunas, eu poderia falar, o alunas estudioso chegou? Eu deveria falar o quê? As alunas estudiosas chegaram. Perdão, vou colocar só aluna. Então, o aluna estudioso chegou, poderia ser? Como deveria ser? A aluna estudiosa chegou. A palavra mais... Ia perguntar alguma coisa? Só ia dar uma... Tá. Esse aluna aqui, agora virou aluna. É um substantivo? Você percebeu que quando o substantivo mudou de gênero, todo mundo teve que acompanhar? Então eu tenho artigo sendo um nome, substantivo sendo um nome e adjetivo sendo um nome. Todo mundo acompanha o substantivo? Os 3 nomes têm de estar concordando. Adivinha que matéria é essa? Concordância nominal. Então a gente já sabe gramática, queridos. Ninguém falaria o aluna estudioso chegou. A gente diria a aluna estudiosa chegou. Tudo bem? Só para você entender que está tudo interligado. A gente está conversando sobre nomes, eles são variáveis e devem concordar. O artigo e o adjetivo devem concordar com o substantivo, porque ele é a palavra mais importante da expressão em que ele ocorre. Tá bom? Então vamos lá. O aluno estudioso chegou. Se em vez de aluno fosse a aluna, o que era estudioso seria... Opa, cortei errado aqui. Estudiosa. Ok. Percebo que substantivo varia, percebo que artigo varia, percebo que adjetivo varia, por isso todas são classes variáveis. Alguma dúvida? Tá. A gente tem que tomar cuidado no tocante a substantivo e a adjetivo, porque muitas vezes a ordem que eles aparecem muda suas respectivas classificações. Isso costuma aparecer em concurso público, inclusive. Por exemplo, o sábio chinês. Qual é o substantivo?
Substantivo é a palavra sábio. A palavra chinês, neste caso, está caracterizando o sábio. Adjetivo chinês, adjetivo pátrio gentílico. Faz referência a lugar e gentílico faz referência a gente. Então, chinês aqui é o adjetivo. Agora, se eu disser o chinês sábio, qual é o substantivo? O substantivo agora é chinês e a palavra sábio está caracterizando o chinês. Sábio é um adjetivo. Isso aqui é questão de prova, tá? Parece simples, espero, mas é questão de prova. Lembra do caso da laranja? Eu comprei laranja. Laranja aí vai ser o quê? Eu comprei laranja. Laranja é fruta? É o nome dado à fruta? Substantivo. Agora se eu digo, eu comprei um carro laranja. Laranja vai ser o quê? Beleza. Então a gente começa a observar o comportamento que a palavra apresenta dentro do contexto. E é justamente o comportamento que ela apresenta que vai nos permitir classificá-la dentro desta ou daquela classe gramatical. Firmeza? Continuando. Bom, a gente tem o substantivo dando nome, o artigo determinando o substantivo, o adjetivo caracterizando o substantivo. E o que o pronome faz? Pronome é a palavra que substitui o substantivo ou acompanha. O pronome tem duas funções. Primeiro substituir e depois acompanhar. A de substituir é mais importante do que a de acompanhar. Beleza? Vamos lá. O meu cão é bravo. Ponto. Ele persegue crianças. Ponto. No primeiro período simples aqui, o meu cão é bravo. Existe algum substantivo? Sim. Qual? Muito bem. Existe algum artigo? Esse o se refere à palavra cão? Disse para nós que cão é uma palavra masculina e singular, mesmo antes da palavra cão aparecer. Então esse o é um. A palavra meu, espero que todo mundo tenha reconhecido como pronome possessivo. A palavra meu acompanha ou substitui a palavra cão? Seja acompanhando ou seja substituindo, ela é um. Todo mundo reconheceu o é como verbo, espero. A palavra bravo está fazendo o que aqui? Está caracterizando a palavra cão? Cão é um substantivo? Quem caracteriza um substantivo é um? Não é um joguinho? Olhar as peças, reconhecer a peça e dar um nomezinho. A diferença é que aqui a gente pode ficar rico de verdade. No banco imobiliário é rico de mentirinho. Ele persegue crianças. A palavra ele, por acaso, substituiu a palavra cão? Juntamente com as palavras que fazem referência à palavra cão? Sim ou não? Se o ele substituiu um substantivo e os elementos que acompanham o substantivo, eu vou dizer que esse ele é um exemplo de pronome substantivo. Tem pronomes adjetivos e substantivos. Não vou explicar agora a diferença de um e de outro. Nesse momento, eu quero que você reconheça um pronome dentro de um contexto que lhe seja apresentado. Beleza? Tá. Persegue. Espero que todo mundo tenha percebido que é verbo. Crianças é o quê? Crianças é o nome dado, é um grupo de pessoas de pouca idade. Então, é um substantivo. Pronto, acabamos de fazer uma análise morfológica. O que é uma análise? O que é morfologia? Morfologia é parte da gramática que estuda os elementos formadores das palavras, prefixo, sufixo, radical, essas coisas todas,
que estuda processos de formação das palavras e as classes gramaticais. A parte mais importante de morfologia é classes gramaticais. Beleza? Tá tudo bem até aqui? Todo mundo sobrevivendo? Posso seguir? Então já conversamos sobre substantivos, artigos, adjetivos e pronomes. As 4 primeiras classes variáveis. Agora vamos conversar sobre o numeral. O que uma palavra precisa fazer para ser chamada de numeral? Ela precisa indicar quantidade, ela precisa indicar, vou escrever isso, tá? Quantidade, ordem dentro de uma sequência, fração, que é mais? Multiplicação. Então, numeral é a palavra que vai indicar quantidade, ordem dentro de uma sequência, multiplicação ou fracionamento. Beleza? Vamos lá. Eu vou escrever aqui quantidade específica, mas há exceções, tá? Mas, em regra, numeral indica quantidade específica. Pronome indefinido indica quantidade indefinida. Então, vamos lá. Quantidade específica. Vou escrever aqui, em regra. Rê, me dá um exemplo de exceção. Se eu digo para você, rapaz, eu te liguei 1000 vezes. Eu te liguei de fato as 1000 vezes. É uma hipérbole, é uma figura de linguagem, e a gente percebe que neste caso, a quantidade usada por mim, 1000, não foi uma quantidade específica. Neste caso, a gente tem uma exceção à regra. Ok? Então, numeral é a palavra que indica quantidade, ordem dentro de uma sequência, fracionamento ou multiplicação. Determinadas palavras recebem classificações diferentes em razão do contexto. Já disse isso anteriormente. Por exemplo, a palavra meio. A palavra meio pode ser numeral? Pode. A palavra meio pode ser substantivo? Pode. Por exemplo, o meio de estudar com eficiência foi conseguido pelos alunos. A palavra meio, neste caso, um meio de estudar com eficiência, a palavra meio equivale a jeito, forma, método, maneira. Então, a palavra meio vai ser um substantivo. A palavra meio, se eu digo que ele comeu meio pão, essa palavra meio indica metade de um pão. Então, essa palavra meio é um exemplo de numeral fracionário. A palavra meio também pode ser advérbio de intensidade. Eu estou meio cansado. Enfim, a palavra pode assumir várias classificações observando o contexto em que ela foi inserida. Tudo bem? Então, exemplos de numerais. 1, 2, 3, 4, 1 milhão, 2 milhões, chamados de numerais cardinais. Eles indicam quantidade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí vai, indicando ordem dentro de uma sequência, chamados de numerais ordinais. Metade, 1 meio, meio, 1 dozeavos, exemplo de numeral fracionário. E tem o dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, como exemplo de numeral multiplicativo. Há mais para se falar sobre numerais, mas isso vai acontecer posteriormente, numa aula que trate das classes gramaticais de forma aprofundada. Ok?
agora a última das classes variáveis. Lembrando que estamos falando sucintamente, superficialmente sobre elas, neste momento. O que eu espero de você, na verdade, ao final da aula, o que eu espero de você é que você tenha conseguido, que você consiga identificar as classes gramaticais dentro de um contexto qualquer que apresentem para vocês. É claro que os meus exemplos estão sendo superficiais, a gente encontra pronomes muito mais complexos de se identificar do que o ele, mas a ideia geral é essa. Bom, por enquanto é só a apresentação das peças do jogo. Verbo. O que é que uma palavra precisa fazer para poder ser chamada de verbo? Verbo é palavra que indica ação, estado, o que mais? Fenômeno, o que mais? Processo, o que mais? Tá, e posse. Então, sim, mas espera aí. Faltou alguma coisa? Faltou. Talvez a coisa que difira o verbo das outras classes gramaticais. Quer ver, ó? Ação. É só o verbo com indicação? Lembra que eu falei que substantivo dá nome à ação? Leitura não é uma ação de ler? Mas leitura é verbo ou é substantivo? Substantivo. O que eu posso colocar aqui que difira o verbo das outras classes gramaticais? O verbo é a única classe gramatical que sofre variação quanto a tempo. Passado, presente, futuro, é só o verbo que vai ter. Tudo bem? Palavra que indica ação, estado, fenômeno, processo e posse. Tirar o ponto aqui. E que sofre variação quanto a tempo. Pretérito. Presente e futuro. Beleza? Não vou aprofundar pretérito perfeito, não agora. No momento eu quero que você identifique verbo diferenciando-o do substantivo. Em situações que se assemelham muito. Eu beijo meu filho diariamente. Ponto. O beijo dele é bom. Ponto. Eu encontrei nas duas frases duas palavras que indicam ação. Alguém pode me dizer quais são? Beijo. No primeiro caso, a palavra beijo faz menção à ação de beijar? No segundo caso, a palavra beijo também faz menção à ação de beijar? Sim ou não? Por favor, me digam. A palavra beijo, no primeiro caso, eu beijo meu filho diariamente, é substantivo ou é verbo? Verbo. Como é que eu sei? Porque o beijo aqui está sendo conjugado pelo sujeito eu e apareceu no tempo verbal de presente do modo indicativo. Eu beijo, tu beijas, ele beija, nós beijamos, vós beijais, eles beijam. Então, beijo aqui é um verbo que foi flexionado no presente. Verbo é a única classe gramatical que vai sofrer variação quanto a tempo. Aqui embaixo, a palavra beijo também não nomeia, a palavra beijo nomeia uma ação. É uma ação, não é? Mas ela está nomeando uma ação. Se está nomeando, ela vai ser um substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia pessoas,
lugares, sentimentos, sensações, processos, fenômenos e até mesmo ações. Então, beijo aqui, embora seja uma ação, a palavra beijo aqui é um exemplo de substantivo. Tudo bem? Isso aqui também é questão de prova, tá? Parece fácil. E é, mas a hora que aparece em prova, para quem estudou fica mais fácil ainda. Posso prosseguir, queridos? Então, o verbo é a palavra é a classe gramatical que mais apresenta variação dentro da língua portuguesa. O verbo varia em pessoa, primeira, segunda, terceira, em número, singular ou plural, em tempo, pretérito, presente e futuro, em modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, apresenta um montão de, além das formas nominais, vozes verbais, é uma matéria gostosa de estudar, mas que demanda tempo. E hoje, então, eu só queria que vocês identificassem o verbo dentro do contexto. Alguma dúvida, queridos? Terminamos uma abordagem absolutamente superficial, só para identificação mesmo e classificação, das 6 primeiras classes gramaticais variáveis. Os substantivos são as palavras que dão nome. Os artigos são as palavras que determinam o substantivo, indicando gênero e número. Os adjetivos caracterizam os substantivos ou equivalentes. O numeral é a palavra que indica quantidade, ordem, fracionamento ou multiplicação. E o verbo é a palavra que indica ação, estado, processo, fenômeno ou posse, e é a única das 10 classes gramaticais que sofre variação quanto a tempo. Terminamos as 6 classes variáveis iniciais. Todo mundo sobrevivendo? Aqui. Cara, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, tá? Tem dúvida, pergunta. Não deixa passar batido, por favor. Cursinho é lugar de quem estuda e todo mundo que estuda tem dúvida. Se todo mundo soubesse a matéria, não haveria necessidade de cursinho. Então, se você não sabe a matéria, você está no lugar certo, está aqui para aprender. Ok? Teve dúvida, por favor, pergunta. Agora conversamos sobre as classes gramaticais invariáveis. Bom, a palavra invariável, eu acho que o nome é autoexplicativo, né? Ela não vai nem para o feminino, nem para o masculino, nem para o singular, nem para o plural. Ela fica sempre do mesmo jeito, não se importando com quem está em volta. Firmeza? Esse pro plural aí é um trava-língua. Vamos começar com as conjunções. Assunto de fundamental importância. Aparece muito sob forma de interpretação de texto. Conjunção aparece disfarçada de questão de interpretação de texto. Como da que ela aparece? Bom, primeiro eu vou conceituar conjunção. Vou falar e depois eu escrevo, tá? Conjunção, se você observar a palavra com, que indica mais de um, e junção, que indica junta, articulação. Então, conjunção é a palavra que liga orações e cria entre elas, entre as orações, relações de sentido. Exemplo. Bom, primeiro conceito. Conjunção. Palavras que... Vou colocar de novo em regra, tá? Porque às vezes a conjunção liga termos da oração. A conjunção e, por exemplo, conjunção aditiva, João e Maria foram ao cinema. João não é oração, Maria não é oração, e o e ligou os dois, tá? Então, palavras que, em regra, acabei de citar uma exceção, palavras que, em regra, ligam orações, vírgula, criando entre elas relações de sentido. Quando a gente for conversar depois sobre conjunção especificamente,
eu vou mudar um pouquinho o conceito, deixar ele um pouquinho mais amplo. Eu vou dizer o seguinte, que conjunção é a palavra que liga orações, criando entre as orações relações semântico-sintáticas. Semântico, beleza, tem a ver com sentido. Sintático tem a ver com organização. É a conjunção que determina, de certa forma, se a oração vai ser coordenada ou se ela vai ser subordinada. Então, tem sim aspectos sintáticos envolvidos. Ok? Então, vamos lá. Conjunção, palavras que em regra ligam orações, criando entre elas relações de sentido. Ok? Daí vem a pergunta, Daí, o que é uma oração? Eu não me lembro. Oração é a expressão que tenha verbo ou locução verbal. Locução verbal são dois verbos trabalhando como um. Dois ou mais verbos. Então, cada verbo ou locução verbal indica a existência de uma oração. Vamos ver como é que liga esse negócio com conjunção? Vamos lá. Os alunos entraram na sala. Ponto. O professor chegou. Ponto. Concordam que a expressão os alunos entraram na sala tem um verbo? Qual é o verbo? Entraram. Então isso aqui é uma oração? Então eu vou dizer que isso aqui é uma oração. O professor chegou. Tem verbo? Posso dizer que também é uma oração? Sim. Ok. Se eu pedisse a você que juntasse essas duas orações dentro de um mesmo período, eu poderia simplesmente colocar uma vírgula. Vírgula. O professor chegou. Os alunos entraram na sala. Vírgula. O professor chegou. Para um bom entendedor, fica até claro que existe uma relação de sentido entre as orações. Mas você concorda que se eu colocar uma conjunção, um elo, é um elo de ligação? Todo elo é de ligação, tá? Então, um elo de ligação é um pleonasmo, diga só elo. Então, eu posso colocar uma conjunção aqui ligando as orações? Ficaria melhor? Qual seria a conjunção que você colocaria? Ou e, ou quando, mais alguém? Por que também caberia? Vamos brincar com o porquê e com o quando, só para ver o que acontece. Os alunos entraram na sala, barra, porque o professor chegou. A palavra porquê ligou as duas orações, criou entre essas orações uma ideia do quê? Por que o professor chegou? Indicou o que da primeira oração? A causa. O fato, por que o professor chegou? É a causa de os caras terem entrado na sala? Sim ou não? Quem me deu essa ideia de causa? Foi a palavra por quê? Então posso dizer que a palavra por quê ligou uma oração à outra, criou entre elas uma ideia, uma relação significativa? Do quê? De dependência. Sim. De causa. Então, esse porquê aqui ligou duas orações? Sim, é uma conjunção. Criou entre elas uma relação de sentido? Sim. Do quê? De causa. Então, vou dizer que é uma conjunção causal. Subordinativa, depois a gente conversa sobre isso. Tá? Por enquanto, o que eu quero que você enxergue é que a palavra porquê ligou as orações. E que a palavra porquê, além de ligar as orações, criou entre elas uma relação de sentido. Vou tirar a palavra porquê. No lugar, eu vou colocar a palavra quando. Os alunos entraram na sala quando o professor chegou. Você concorda que a troca da palavra porquê pela palavra quando mudou totalmente a relação de sentido existente entre as orações? O que antes indicava causa, que era a conjunção porquê. Quando substituída pela palavra quando, qual é a ideia que impera agora? De tempo. Agora, quando o professor chegou, não é mais a causa dos caras terem entrado.
É o momento em que aconteceu o verbo entrar. Então, a conjunção... Bom, quando ligou orações? Conjunção. Essa conjunção estabeleceu entre as orações uma ideia de sentido? Qual é a ideia de sentido presente? Tempo. É uma conjunção temporal. Entenderam por que eu falei que aparece tanto em prova sob forma de interpretação de texto? Porque eles vão pedir que você identifique a relação de sentido presente no contexto. E aí pode ser tudo. Mas se você conhecer as conjunções, você já vai saber mais ou menos o que encontrar e como identificar. Entenderam o que são conjunções, queridos? Nós temos um montão de tipos de conjunção. Nós temos as conjunções coordenativas, que são 5, aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. Temos as subordinativas, que são acho que 11. Causais, consecutivas, tem que escrever, são 6 Cs. Então eu tenho causal, consecutiva, comparativa, concessiva, conformativa, esqueci um C. Qual foi? Tá. Ó. Causais, condicionais, foi essa. Comparativas, concessivas, conformativas e consecutivas. Então, a gente tem as adverbiais sendo conjunções subordinativas adverbiais, causais, condicionais, comparativas, concessivas, conformativas e consecutivas. Podem ainda ser finais, proporcionais e temporais. E ainda temos conjunções integrantes. Então são 10 tipos. Não é para decorar, é só para se acostumar a usar. Na verdade, eu sempre sugiro aos meus alunos que quando forem estudar conjunções, não queiram decorar a classificação, não. Tentem enxergar a conjunção como uma ferramenta para você usar na sua redação. Eu tenho essas possibilidades de argumentação. Tempo, causa, é isso. Então terminamos o primeiro tipo de classe gramatical invariável, as conjunções. Dúvidas, queridos? Preposição. Bom, conjunção é a palavra que liga orações, certo? A preposição é a irmã mais nova da conjunção, a menorzinha. Enquanto conjunção liga orações, em regra, as preposições ligam palavras. Palavras. Às vezes, em regra, às vezes aparece ligando oração também. Mas em regra, conjunção liga orações e preposição liga palavras. Preposições são palavras que, vírgula, para variar, em regra, ligam palavras, criando entre elas relações de sentido. Quando formos estudar preposições de forma específica, eu vou aumentar um pouquinho mais o conceito. Eu vou dizer que preposições são as palavras que ligam palavras e criam entre elas relações semântico-sintáticas. Porque além de criar relação de sentido, cria também uma relação de dependência. Ok? Tá. Aqui a gente esbarra naquelas chamadas preposições essenciais. Se lembram delas? Tem até professor que canta musiquinha e coisa e tal. Então, as preposições essenciais são preposições essenciais: a, ante, até, após, com,
contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Esse por é sem acento, tá? Porque o por com acento é verbo. Por, sem, sob, sobre e trás. Cara, outro dia eu estava olhando se era jornal, se era Facebook, não lembro o que era. Eu vi uma frase, eu acho que estava no, não sei como é que chama esse negócio, no status da menina no Facebook. Ela colocou lá assim: amando a Deus sob todas as coisas. Ela quis ter colocado a palavra sobre, amando a Deus acima de todas as coisas. Sobre, ela colocou sob. Enfim, tudo bem. Mas então a gente tem que ter muita atenção com o sentido que as palavras têm. Tá. Espera aí, Daí, apareceu um A aí. Apareceu. Esse A, você não disse agora há pouco que era artigo? Não. Eu disse que o A seria artigo quando apresentasse o comportamento típico de artigo. Qual é o comportamento típico de artigo? Acompanhar um substantivo indicando se ele é masculino ou feminino, singular ou plural, beleza? Então eu vou mostrar um A que é artigo e um A que não é artigo e pedir que você me ajude a identificar. Encontrei a menina ontem. Eu entreguei a ela o dinheiro. Encontrei a menina ontem. Eu entreguei a ela o dinheiro. Nós encontramos um A sozinho em cada um dos períodos, certo? O A aqui de cima, que antecede a palavra menina, o A aqui de baixo, que antecede a palavra ela. O A de cima é artigo ou preposição? O A de cima é artigo. Como é que eu sei disso? Olha só, o A se referiu à palavra menina? Se eu colocasse menino, o que era A viraria O? Percebo que a palavra A sofreria variação? Ela variaria. Artigo varia. Se esse A varia, ele é artigo. Quer dizer, ele pode ser pronome também, mas nesse caso, o fato de sofrer variação já indicou que preposição ele não vai ser. Porque preposição é invariável. Então esse A aqui é um A artigo. O A aqui de baixo, que acompanha a palavra, eu pus de propósito ela ali. A palavra, esse A, acompanha a palavra ela? Sim. Ele determinou o gênero da palavra ela? Parece que determinou? Parece? Se eu trocar o ela por ele, o que era A continua sendo A? Ou passa a ser um O? Continua sendo A? Variou? Não, então ele é invariável. O papel desse A, olha só. Vou colocar um menino aqui, tá? Menino, eu entreguei a A, ele o dinheiro. Esse A, está acompanhando a palavra ele? Mas indicou que o ele seria feminino e singular? Não. O ele é masculino e singular, e nem por isso o que era A virou? Por quê? Ué, mas por quê? Porque esse A não está aqui para determinar o gênero da palavra ele. Quem entrega, entrega algo. Esse A está aqui, ó, pezinho, deu uma mãozinha para a palavra ele e ligou o ele ao verbo entregar. Quem entrega, entrega algo. Esse A foi exigido pelo verbo para que ele recebesse o complemento. Por isso esse A que ligou palavras, um verbo a um pronome. Lembra que o ele é pronome? Substituiu a palavra menino? Então esse A aqui, ó, ele é um exemplo de preposição. É invariável?
É invariável. Ligou nomes, perdão, ligou palavras, sim, ligou o verbo entregar ao seu complemento. Ele, a um de seus complementos, a palavra ele. Tudo certo até aqui, queridos? Alguma dúvida sobre o que seja preposição? Obviamente que a gente vai aprofundar. Quando você encontrar na sua prova uma questão que trate de preposição, você vai olhar primeiramente o quê? Verbos e nomes. Porque verbo, quem entrega, entrega algo. Quem acredita, acredita. Quem acredita, acredita. Quem precisa, precisa. Cadê o aqui? Quem luta, luta por. Então, falou em preposição. Traz. Então, falou em preposição, fique esperto. Provavelmente, você vai ter que observar se essa preposição está sendo pedida por um verbo ou por um nome, e se é essa preposição que ele precisava. E se é essa preposição que o verbo ou que o nome pediu. Beleza? Terminamos por hora a preposição. Vamos agora para o advérbio, que é legal pra caramba. Bom, então vamos lá. Só recapitulando, nós conversamos sobre substantivo, palavra que dá nome, artigo, palavra que determina o substantivo, adjetivo, a palavra que caracteriza o substantivo, pronome, a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, numeral, a palavra que indica quantidade, ordem, fracionamento ou multiplicação. Falamos sobre o verbo, que é a palavra que indica ação, processo, estado, fenômeno ou posse, e é a única que sofre variação quanto a tempo, passado, presente e futuro. Essas foram as 6 variáveis. Já conversamos sobre conjunções, sobre preposições, vamos conversar agora sobre advérbios. E posteriormente, daqui a pouquinho, sobre interjeições. O que é um advérbio? Vamos partir para os elementos formadores da palavra. O ad, o prefixo ad, significa o quê? Junto. Vérbio, nos remete a quem? Advérbio, tem a ver com verbo? Tem. Tem que estar junto? Não. Não fisicamente, não geograficamente. Mas o advérbio é a palavra que se refere... Desculpe. Advérbio é a palavra que coloca sobre o verbo, vou escrever isso agora, circunstâncias. Quando você encontrar a palavra circunstancial, eles vão estar querendo que você encontre o quê? Advérbio. Circunstância é advérbio, beleza? Assinale a alternativa em que se evidencia circunstâncias de nexo causal. Vai procurar um advérbio de causa, mano. Daqui a pouco eu explico. Vamos lá. Advérbio. Palavra invariável. Desculpe, não precisa colocar isso, está escrito ali em cima. Palavra que coloca sobre o verbo inúmeras circunstâncias. Abre parênteses, colocar alguns exemplos. Tempo, modo, lugar, intensidade, negação, causa, etc. Não se usa vírgula antes de etc, tá? Embora uma galera use, eu digo galera, autores de livros de gramática.
Mas a gramática normativa diz que não é para usar. Eu também, eu estou falando porque eu me lembrei que é certo mesmo eu lutando. Eu poria vírgula aqui de boa, mas como estou dando exemplo agora, então não põe vírgula antes de etc. Alguém me diga por quê? Porque esse e, o et, significa e. Et coetera, é e outras coisas. Eu ponho vírgula antes do e. Comprei banana e maçã. Eu vou falar comprei banana, vírgula, e maçã. Da mesma forma que eu não ponho vírgula antes desse e, eu não ponho vírgula antes de etc. Beleza? E se eu quiser muito, aí você pode pôr. Vai estar errado, mas se quiser pôr, você pode. Ok. Ah, sim. Essa aqui é a primeira parte do conceito. Deixa um espacinho para a segunda parte do conceito, tá? Primeiro eu vou explicar esse grosso aqui. Advérbio é palavra que coloca sobre o verbo inúmeras circunstâncias. Tais como tempo, lugar, intensidade, dúvida, negação, e mais tantas outras. Instrumento e outras tantas, tá? Bom, alguns exemplos. Eu digo assim, eu cheguei agora. Ou melhor, eu cheguei aqui agora. A palavra eu substituiu o meu nome? Quem substitui o substantivo é o quê? Posso dizer que o eu é pronome? Posso. O cheguei, todo mundo deve ter identificado como verbo, com fé em Deus. A palavra aqui, por acaso, colocou sobre o verbo chegar uma circunstância de lugar, dizendo lugar em que aconteceu o verbo chegar. Quem coloca sobre verbo circunstância de lugar é advérbio, adivinha do quê? De lugar. A palavra agora, por acaso, disse para nós o momento em que aconteceu o verbo chegar? Colocou sobre o verbo uma circunstância de tempo? Então a palavra agora é naturalmente um advérbio de tempo. Vou colocar um não aqui. Eu não cheguei aqui agora. A palavra não negou a ação verbal de chegar? Não, que negou a ação verbal de chegar, é também um advérbio, só que ele é um advérbio de negação. Outro exemplo. Eu estudei muito. Essa palavra muito, por acaso, está intensificando o verbo estudar? Quem intensifica verbo é advérbio de intensidade. Então a palavra muito aqui. Colocou uma circunstância sobre um verbo? Sim. Se colocou circunstância, seja tempo, modo, intensidade, dúvida, negação, não importa. Vai ser um advérbio. Aí eu vou observar qual é a circunstância que tal advérbio colocou sobre o verbo para terminar a sua classificação. Então, muito. Neste caso, a palavra muito é um advérbio de intensidade. Perceberam que o advérbio pode colocar inúmeras circunstâncias sobre o verbo? Sim? Beleza. É a segunda parte do conceito agora. Advérbio, palavra que coloca sobre o verbo, número de circunstâncias, tempo, lugar, modo, intensidade, negação do caso, etc. Coloca também... O advérbio pode modificar também adjetivos e advérbios e próprios advérbios. Como assim, Lerrier? Faltou só o finalzinho. Vou apagar esse lado aqui e fazer bonitinho esse negócio aqui. Peraí. Então, aqui, ó.
O advérbio pode modificar também adjetivos e advérbios, vírgula. Continua aqui em cima. Porém, somente quanto à intensidade. Espera aí, Darrié, então você está me falando que o advérbio, ele modifica o verbo no tocante a um montão de circunstância? Sim. E ele pode modificar também adjetivos ou advérbios? Sim, mas somente no tocante à intensidade e nada mais. Exemplos, vamos lá. Maria é inteligente. Vamos para a análise morfológica? Maria pertence a qual classe gramatical? Substantivos. A palavra que dá nome. A palavra inteligente caracterizou o substantivo Maria? Quem caracteriza substantivo é? Então a palavra inteligente é um exemplo de adjetivo. O é, espero que todo mundo saiba que é um verbo. Tudo bem até aqui? Mas eu não quero falar que Maria é inteligente, quero falar que Maria é muito inteligente, bastante inteligente, extremamente inteligente, bem inteligente. Todas as palavras que eu mencionei agora, antes da palavra inteligente, ocorreram ali para intensificar a palavra inteligente, para dizer que Maria é, na verdade, inteligentíssima. Então, aqui, muito inteligente. Esse muito modificou quem? Todo mundo percebeu que esse muito se refere à palavra inteligente? Ele intensificou o adjetivo. Como eu disse aqui no finalzinho do conceito, advérbio pode intensificar adjetivos. Tudo certo? Então, esse muito aqui é um exemplo de advérbio de intensidade. Agora eu vou fazer um advérbio modificando outro verbo. Desculpe, outro advérbio. Acordei cedo. A palavra cedo modifica o verbo acordar, colocando sobre ele uma circunstância de tempo, dizendo o momento em que aconteceu o verbo. Então a palavra cedo se colocou circunstância de tempo sobre um verbo, é um advérbio de tempo. Alguma dúvida? Até aqui está tudo certo? Tá fazendo sentido? Eu acordei bem cedo, bastante cedo, angustiantemente cedo. A palavra bem, nesse caso, modificou quem? O verbo acordar ou a palavra cedo? A palavra cedo. Esse bem equivale a muito? Sim? Em regra, o bem, um advérbio bem, é um advérbio de modo. Neste caso, a palavra bem não se comportou indicando modo como aconteceu o verbo. Ela apareceu no contexto intensificando um advérbio de tempo. Bem cedo, bastante cedo, muito cedo. Então a palavra bem aqui, intensificou o advérbio cedo? Advérbio pode intensificar advérbio? Sim ou não? Mexe a cabecinha assim. Sim ou não? Muito bem. Então a palavra bem aqui, intensificou a palavra cedo? Intensificou. A palavra bem aqui também é exemplo de advérbio. Advérbio de intensidade. É isso. Findamos a parte de advérbio superficialmente. Eu sei que são 10 para as 9, quase a hora do recreio, a gente brincar lá fora. Eu só vou terminar agora a interjeição em 1 minutinho e vocês estão liberados para o recreio. Bom? Posso apagar aqui? Queridos, última das classes variáveis, a chamada interjeição. Oi? Foi o que eu disse, invariáveis. Eu disse variáveis? Então, tá, senhores, a última das classes invariáveis, interjeição, firmeza? Obrigado. Disse outro dia que é problema de DNA, já viu isso aí não? Data de nascimento antiga.
ficando velho já, invariáveis, é interjeição. Opa, aqui não. Interjeição. O que é que uma palavra precisa fazer para ser chamada de interjeição? Interjeição é a palavra ou a expressão que indica emoção de forma instantânea. Exemplo. Oba! Encontrei dinheiro. A palavra oba, por si só, já indica para o ouvinte ou para o leitor o estado de espírito do falante? Indicou alegria? Então, oba é uma interjeição de alegria. Ufa! Cheguei a tempo. A palavra ufa, que aqui se encontra, ela indica de forma instantânea alívio. Então, ufa é uma interjeição de alívio. Que ela fez isso. Esse que, acompanhado de acento circunflexo, porque o que será acompanhado, o que será acentuado quando aparecer antes de sinais de pontuação ou no final de frase. Que vai precisar de sinais de pontuação do mesmo jeito. Beleza? Ou substantivado, ele deixa de ser que e passa a ser que. Então, que, ela fez isso. Esse que, acompanhado neste caso pelo ponto de exclamação e de interrogação, indica um espanto. Então, é uma interjeição de espanto. A gente ainda vai encontrar dentre as conjunções o oi, o olá, o alô, são exemplos também de interjeições. Queridos, nós conversamos nessa hora e meia sobre as 10 classes gramaticais. É claro que foi uma abordagem superficial, mas nós falamos sobre substantivos, palavras que dão nome, artigos, palavras que determinam os nomes, adjetivos, palavras que caracterizam os substantivos, numerais, as palavras que indicam quantidade, fracionamento, multiplicação ou ordem dentro de uma sequência. Falamos sobre pronomes, palavras que substituem ou acompanham os substantivos, sobre verbos, as palavras que indicam ação, processo, estado, fenômeno ou posse, e que sofrem variação quanto a passado, presente e futuro, 6 variáveis. Falamos sobre conjunções, palavra que liga orações e cria entre elas relações de sentido. Falamos sobre preposições, palavras que ligam palavras, criando entre elas também relações de sentido. Falamos sobre advérbios, as palavras que colocam sobre verbos inúmeras circunstâncias, ou ainda sobre adjetivos ou próprios advérbios, circunstâncias de intensidade, e somente de intensidade. Terminamos agora por falar sobre interjeição, palavra que indica emoção de forma instantânea. Queridos, muito obrigado e podem brincar lá fora.